Bom dia, meus irmãos. Somente a Ele a glória. Para a leitura de hoje, eu estarei lendo Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. A partir do versículo 14. Diz assim: Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Ele disse: Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém não crer, será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão noutras línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Oremos. Senhor Deus e Pai, nos reunimos aqui neste domingo para prestar esse culto a Ti. E agora nós vamos ouvir a Tua mensagem, a Tua palavra, a pregação através do Teu Filho amado, que está aqui ao meu lado, o Valmir. Que ele possa ser guiado, abençoado pelo Teu Espírito Santo e que nós possamos nos edificar nesta manhã através da Tua rica e poderosa mensagem. É no nome santo de Jesus Cristo que eu te peço neste momento e te agradeço. Amém. Diógenes, filósofo grego, lhe era conhecido como Diógenes o Cínico. Numa ocasião, Diógenes, ele morava num barril, né? Ele vivia dentro de um barril e durante o dia ele circulava pela cidade com uma vela nas mãos. Todo mundo conhecia. Quem é aquele? Diógenes, é o Cínico. Um dia perguntaram, Diógenes, por que é que você está andando dentro desse barril, sem roupa, durante o dia e com uma vela, uma lamparina acesa, né? Tem diferença de vela para uma lamparina, claro, mas com uma lamparina acesa. Perguntaram, o que você está fazendo? E ele dizia, eu estou em busca do verdadeiro homem. Imagine Diógenes andando por entre nós e alguém lhe questionasse, Diógenes, o que você está fazendo um domingo de manhã dentro de um barril? E ele respondesse, eu estou em busca do verdadeiro discípulo de Cristo. Nós temos que estar prontos para dizer, eis-me aqui. Aqui tem um verdadeiro discípulo de Cristo. Nós temos que estar prontos para isso. Agora, irmãos, imagine Jesus andando por entre a igreja em busca dos verdadeiros cristãos. Nós temos que estar prontos a dar resposta acerca da nossa fé, dizer, eis-me aqui, Senhor. Nós temos no texto de Apocalipse, daqui a pouco eu digo a referência a vocês, alguns versículos que nos ajudam a pensar. Carta à igreja de Éfeso. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Eu li Apocalipse capítulo 2, 4 e 5. Lembre-se do seu primeiro amor. Lembre-se das práticas cristãs no início
da sua confissão de que Cristo Jesus é o seu Senhor. Lembre-se de onde caiu e volte. Irmãos, imagine Jesus circulando entre nós e dizendo: lembre-se do seu primeiro amor. Volte à prática do cristianismo. Lendo alguns artigos e alguns autores, eles estão falando sobre a apatia cristã, em que os cristãos estão deixando de falar de Cristo. E aí tem vários motivos, né? Alguns estão cansados, 30, 40, 20 anos na fé. Não tem mais ânimo para falar daquele Cristo que ele recebeu. Outros por dificuldades na igreja, por ter passado tantos problemas, tantas dificuldades, já não falam desse Messias, já não falam desse Cristo. Outros por dificuldades pessoais, por não lidar com o seu próprio pecado. E outros por desânimo mesmo. Eu critico, eu gosto de criticar, mas quando sou convidado para o trabalho, não, tem outros. Outros vão fazer. E tem, gente, tem sempre alguém que vai fazer. Tem sempre alguém animado em servir e trabalhar. Mas quando nós voltamos para a Escritura, o chamado é para todos nós. O cansaço, o tempo em Cristo não deve ser motivo para uma apatia cristã. Essa igreja, quando a gente olha para essa igreja, tem muita gente trabalhando. Tem muita gente servindo. Nós temos o Augusto como evangelista, nós temos as professoras, obrigado Murilo, nós temos as professoras dando aula para as crianças, tem um grupo dos homens, as mulheres têm um grupo de oração em que toda semana elas trocam de dupla para orar umas pelas outras, tem o ministério dos jovens, Murilo estava listando a série de ministérios que temos na igreja. Temos muita gente trabalhando, temos muita gente ensinando e sempre tem espaço para mais discípulos servir. Paulo, na sua velhice, preso, nas suas recomendações pessoais, vai dizer: tragam para mim os livros, em especial os pergaminhos. Paulo, que já tinha ensinado muito, já tinha trabalhado e servido muito, na sua velhice, ainda está dizendo: me tragam os pergaminhos. Eu preciso aprender mais de Cristo. Eu preciso aprender mais e ensinar mais. Não vamos deixar, irmãos, que o tempo na fé, que as dificuldades, às vezes, dentro da igreja, nos cause uma apatia cristã. Nós estamos falando nesse mês sobre o serviço cristão. O princípio do serviço já foi discutido. Nós somos todos servos. Quem é o maior? Ninguém. Todos têm o mesmo patamar diante de Cristo. O único acima é Jesus. Nós somos servos. Nós somos lava-pés. Existe a diferença de dons, mas todos são servos. Não é porque o Augusto, porque o Valmir, porque outros irmãos vêm à frente pregar que são mais importantes. Não são. Deve ser dada a honra aos que fazem outros trabalhos na igreja, outros trabalhos até aparentemente menores, né? Não, todos são importantes. O mais fácil é estar aqui falando de Jesus. O mais difícil é o dia a dia. E isso é difícil. Estar aqui e dizer o que tem que ser feito é fácil. A prática cristã é o dia a dia. E isso é o mais difícil. Quando pensamos em serviço na igreja, nós pensamos nos vários ministérios que existem. Educação dos homens, presbitério, diaconato, amor fraternal, evangelistas. Mas existe, e aí eu quero convidá-los a pensar nessa questão sobre o serviço cristão e o ensino. O serviço cristão como uma prática de ensinar. O serviço cristão através do ensino. Através daquilo que você tem, do seu conhecimento sobre Jesus. Serviço cristão de ensinar a outros. Vocês lembram comigo
quando Jesus chamou, e aí eu vou fugir desse texto base aqui um pouquinho, eu vou pedir para vocês voltarem um pouquinho no Evangelho de Marcos, por gentileza. Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 13. A escolha dos 12 apóstolos. Diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Como é que eu vou exercer esse serviço de ensinar? Sente-se aos pés de Jesus. Sente-se diante de Cristo. Antes de enviar esses homens para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas, Jesus os chamou para estar com ele. Então, antes da gente falar de Cristo, é necessário estar com Jesus. É necessário santificação, ter o perdão dos pecados. É claro, alguém que não foi batizado, né, não confessou Jesus como Senhor, pode pregar o Evangelho e deve, mas pensando em nós, deixar o pecado de lado, decidir por fé sermos batizados, como já decidimos, e ir pregar. E falar desse Jesus. Deixar um passado para trás de pecado e seguir após Jesus. Lembram daquele homem que era endemoniado? Jesus o curou. Lá em Lucas, no capítulo 8, depois vieram até Jesus, olharam aquele homem e ficaram impressionados. Aquele homem que estava fora de si foi encontrado sentado aos pés de Jesus, ouvindo, aprendendo. Nós fomos por fé, nós confessamos Jesus como Senhor, fomos batizados. O que fazer? Sentar-se aos pés de Jesus e aprender mais. O exemplo de Marta e Maria. Uma estava cuidando dos afazeres, não tinha nada de errado nisso, né? Mas Jesus disse: Maria escolheu a boa parte. Estava sentada aos pés de Jesus. Estava aproveitando o ensino de Jesus para depois ensinar. Jesus sempre chamou as pessoas para junto de si. Eu vou pedir para a gente passear um pouco pelo Evangelho de Marcos. Marcos, no capítulo 6, no versículo 7. Marcos, capítulo 6, versículo 7. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 12 em 12 para pregar, de 2 em 2, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Marcos capítulo 6, versículo 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito. 31. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Capítulo 7, no versículo 14, Jesus chamou novamente a multidão para junto de si. Verso 17, depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou Jesus. Jesus sempre chama os discípulos para junto de si. Eles não entendem a parábola, vão até Jesus. Jesus explica. Jesus, quando quer trazer uma lição para os discípulos, chama para junto de si. Nós poderíamos percorrer o Evangelho de Marcos por vários outros versículos. Jesus está constantemente chamando as pessoas para perto de si. O convite é para seguir após Jesus, decidir por batismo e depois falar de Cristo. Sente-se aos pés de Jesus. Aproveite as oportunidades, né? Tem a Ser Cris, que dá esse treinamento durante 2 anos ou mais, né? Você vai estar aprendendo de Jesus. Nós temos a escola dominical, que começa às 8h30. Nós temos o culto, em que alguém vai falar, trazer uma mensagem.
nós temos o encontro dos homens, nós temos reunião de mulheres, temos muitas possibilidades para estar sentado aos pés de Jesus. Aproveite as oportunidades para estar aos pés de Jesus e aprender. Existem aqueles que têm um dom para ensinar, e desses vai ser exigido ainda mais. Mas se eu sei quem é Cristo Jesus, eu já tenho o início, eu tenho o principal para falar de Jesus. Exerça o serviço de ensinar. Convide pessoas para estudar a Bíblia. Convide. E se a pessoa aceitar, que boa oportunidade. Mas eu não sei ensinar. Chame um irmão. Chame alguém que você entenda que tem condição de ensinar para lhe ajudar. E você vai aprender ao ponto de, daqui a pouco, você está ensinando. Mas não perca a oportunidade de chamar alguém para também sentar aos pés de Jesus. E aí eu quero vir para o segundo ponto, que é compartilhe o aprendizado sobre Jesus. Eu vou perguntar e aí eu vou pedir para vocês responderem em alta voz. Quem é Jesus? Eu estou meio surdo, então não consigo ouvir direito. Quem é Jesus? Minha surdez ainda está grave. Quem é Jesus? Estou ouvindo um ruído. Quem é Jesus? É isso. Olha, já gritou mais alto que a gente, né? Minha surdez e a nossa baixa voz. Mas é isso. Se você disse Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias, Jesus é o ungido, não está errado e você já tem o suficiente para começar. O que é que você tem nas mãos? Jesus vai multiplicar. Você vai aprender mais ainda. Convide pessoas para sentar aos pés de Jesus. Compartilhe o aprendizado sobre Jesus. Nós não estamos para aprender sobre Jesus e ficar calado. Tem gente se perdendo, tem gente morrendo e indo para o inferno. E pessoas que amamos. Gente, não vamos cair na apatia cristã de nos mantermos calados quando nós sabemos quem é Jesus. Nós, como igreja de Cristo, nós temos a mensagem da salvação. Nós sabemos que Cristo morreu pelos nossos pecados. E o que é que eu estou fazendo com o conhecimento que eu tenho? Pregue o evangelho, fale de Jesus, não fique calado, exerça o serviço de ensinar. Nós não podemos nos manter calados. O irmão leu o texto de Marcos no capítulo 16, a partir do verso 15, disse assim: disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, aos familiares, aos vizinhos, aos colegas de trabalho, a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Nós sabemos a mensagem da salvação. Nós temos a solução para um mundo perdido. É Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Nós temos a mensagem. Não vamos nos calar. Vamos falar desse Jesus. E ele vai dizer, esses sinais acompanharão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Não façam isso, tá? Não peguem serpente, né? Não vão beber veneno, mas tenha certeza que Jesus estará com você. Não é à toa que ele é chamado de Emanuel, Deus conosco. Não fique calado. Compartilhe desse evangelho. Assim como Marta escolheu a boa parte, Maria, né, escolheu a boa parte, escolha você também. Mas não fique calado. Não fique para si o ensino que você recebeu de Cristo Jesus. Eu vou ler e digo a referência para vocês. Novamente,
Jesus diz: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E não para aí, eu quero voltar um pouquinho no texto. Eu li João, capítulo 20, verso 21. João ainda, e aí digo o capítulo, a referência em seguida. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Segundo o texto, João 17, 18. Jesus está dizendo: assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Nós estamos sendo enviados ao mundo para compartilhar o aprendizado que nós temos de Jesus. Os primeiros discípulos entenderam isso. Após a morte de Estevão, quando eles estavam sendo perseguidos, vai dizer que eles saíram e pregaram o evangelho. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Problemas pessoais, problemas na igreja, outras dificuldades, não é desculpa para nós nos calarmos. Não é desculpa para nós ficarmos calados. Depois de serem açoitados, de receberem broncas, de dizerem fiquem calados, os apóstolos nunca ficaram. Eles saíam e proclamavam a ressurreição dos mortos, proclamavam em Jesus a vida eterna. Perseguição, pregação. Dificuldades, pregação. É sempre pregação. Ensine, exerça o serviço de ensinar. Você tem uma casa, você tem um lar, você tem vontade de ensinar, você tem vontade de aprender, comece. Abra sua casa, convide pessoas para estudar a Bíblia. Convide pessoas para estar com Jesus. O que você tem? Comece com o que você tem. Tem muito material. Tem princípios básicos da fé cristã, tem a Bíblia. Tem outros cursos disponíveis para que você utilize. Basta começar. Tenho dificuldade? Me chame. Chame outros irmãos para você aprender e você também ensinar. Um dos textos mais lindos da Bíblia, no início da igreja, e aí novamente digo a referência para vocês em breve. Os cristãos pregavam, não estavam se calando. E quando vieram dizer sobre eles, diz assim: contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo chegaram aqui. Atos capítulo 17, verso 6. Esses primeiros irmãos que causaram alvoroço com a pregação do evangelho, lá em Atos, lá no início da igreja, chegaram até Campo Grande. Através dos missionários, e nós podemos receber o evangelho. Esses irmãos que estão reunidos como igreja, como discípulos aqui, estão causando alvoroço por toda Campo Grande. Eles não se calam. Eles falam desse Jesus ressurrecto que traz a salvação a todos. Irmãos, vamos sair. Vamos causar alvoroço. Vamos falar de Cristo Jesus. Quem é Jesus? É o nosso Senhor e Salvador. É o provedor da vida e vida eterna. O que você sabe sobre Jesus? Comece com o que você tem e Jesus vai multiplicar. Amém. Senhor, ainda em tua presença, nós queremos ser usados como teu instrumento. Nós queremos estar aos pés de Jesus e aprender mais dessas boas novas, do Evangelho que nos traz vida e vida eterna. Nos ajude a compartilhar esse Evangelho, a exercer o dom de ensinar outros
exerceu o dom de ensinar o Evangelho, aquilo que nós recebemos e a certeza que temos da vida eterna. Nos ajude a compartilhar. Não nos deixe cair numa apatia ao ponto de nos calarmos diante dos homens. Nos ajude a dar razão da nossa fé a todos que nos pedirem. Envia-nos ao mundo para continuar a missão de Cristo Jesus, para que mais pessoas sejam salvas, mas para que mais pessoas conheçam Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.